Nós estamos em uma pregação temática do Salmo 91. Como eu disse para vocês, o Salmo 91 ele é cheio de preciosidades. E o tema de hoje é o laço do passarinheiro. Livramento de Deus das armadilhas invisíveis. Repita comigo: livramento de Deus das armadilhas invisíveis. Aleluia. Nossa, que luz refrescante. Nossa, que me queimou de novo. Aleluia. Então, a palavra diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Salmo 91 é um dos salmos mais preciosos que nós temos. O Salmo 91, ele transmite para nós a paz. Ele transmite para nós a segurança. Ele transmite para nós a presença de Deus por nós. Mas ao estudarmos cada declaração do Salmo 91, nós vamos encontrando várias preciosidades aqui. Nós estamos hoje no versículo 3. O versículo 3 ele fala assim: pois o Senhor me livrará do laço do passarinheiro. Quando nós pensamos em armadilha, nós pensamos algo que está escondido e que nós não conseguimos perceber. Então, quando ele fala o laço do passarinheiro, ele está falando de uma forma de armadilha. E aqui nós temos o passarinheiro. O passarinheiro é aquele que arma as armadilhas para que possa pegar o pássaro do seu desejo. O passarinheiro, ele nos remete à figura de Satanás, que é aquele que está frequentemente armando laços, tentando nos prender. E quantos cristãos estão presos anos e anos em situações repetitivas? Quantos cristãos estão presos financeiramente, na doença? Quantos cristãos estão presos em vícios repetitivos? Começa bem, está lá na frente, de repente volta. Quantos cristãos que parece um bichinho preso, que tenta romper, e de repente está lá na frente, volta lá atrás de novo. Isso nós estamos falando de aprisionamentos. Repita: aprisionamentos. E o laço do passarinheiro, ou qualquer outra armadilha, não é matar. A ratoeira pega o ratinho, né? Mas as outras armadilhas para passarinho não é matar o passarinho. Porque o objetivo é que ele fique preso até que o passarinheiro ele vá ao lugar aonde que ele está preso para pegar aquele passarinho. Então, o objetivo não é a morte, é um aprisionamento. Você acha? Antigamente a gente falava assim: Satanás não quer que as pessoas vão à igreja. Hoje o discurso ele mudou. O discurso ele mudou para o seguinte: podem ir, desde que não mudem a sua vida. Podem ir, desde que continuem aprisionados, continuem na desobediência, continuem usando essa expressão: não tem nada a ver. Deu nada, não deu nada. Porque essa é a expressão que nós ouvimos. Para que andar corretamente? Todo mundo faz. Quem é que nunca pecou? Então, a gente pega falas de um discurso que dentro do contexto é válido, mas fora do contexto é uma manipulação, para que a gente possa se esconder o nosso comportamento atrás daquilo que todo mundo peca. Todo mundo peca, sim, mas não propositalmente. Você não pode ficar pecando as mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas, porque senão não houve arrependimento, houve remorso. O remorso te faz te sentir mal. Aí você chora, promete que não vai fazer, confessa, e depois você faz de novo. Isso é remorso.
Porque quando há um verdadeiro arrependimento, você morre, mas você não faz aquilo de novo. Você entendeu dentro de você, uma chave virou, você entendeu pelos... O que eu falo? Remédio para curar pecado é seu amor por Jesus. Ninguém controla ninguém. Ninguém regula ninguém. Nós podemos nos regular, mas ninguém pode nos regular. Mas se o amor de Deus continuar transbordante em nós, Ele é o regulador das nossas decisões. Agora, o arrependimento é quando você entende que é pecado, você assume as consequências do que você fez, passa o tempo que for por aquilo que você fez e não faz mais. Isso é arrependimento. É mudar a direção da sua vida. Enquanto não é isso, é remorso, 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 remorso. O remorso te faz chorar, te faz falar que não vai fazer. Você deseja mudar, e quero. Mas não é suficiente para a mudança. Mudar, você tem que ter consciência que pecou, confessar que pecou, sentir a dor que pecou e falar, eu não faço mais. Eu peço ajuda para todo mundo, mas eu não faço mais. É o que a palavra de Deus diz, não é? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Fora, se a tua mão te faz pecar. Então é isso que o Senhor fala conosco. Essa mudança de vida. E quando nós entendemos aqui a questão do laço do passarinheiro, as suas armadilhas e como ele opera, é o Senhor, a instrução. O que a instrução faz conosco? Nos dá entendimento para podermos escolher. Então, todo homem, toda mulher que deseja o conhecimento e o entendimento sábio é. Porque você conhece, você toma as medidas para não fazer mais. E o laço do passarinheiro, como ele age, vem com esse intuito de nos orientar sobre quais os nossos posicionamentos frente às tentações. Tentações todos nós teremos. E cada um é tentado numa coisa diferente. Cada um é tentado. Aquilo que é tentação para mim não é para você, o que é para você não é para mim, mas todos nós somos tentados. Repita comigo, só que tentação não é pecado. Tentação não mata, mas pecado mata. Porque a tentação te leva a pecar. Quando você está sendo tentado, você fala, ui, isso aqui é armadilha. Corre. Você não pecou. Mas se você ficou, você pecou. E vamos ver a forma que a palavra laço no hebraico é mokesh, que refere-se a uma armadilha ou cilada preparada para capturar uma vítima, ou seja, um engano. Repita comigo, laço é um engano para capturar uma vítima. No caso, sou eu. Porque cada um é tentado diferente. Então, cada um de nós passa no alvo de Satanás. Eu quero te falar, desde o dia que você aceitou Jesus, tem um alvo assim no seu peito, assim, ó. Porque o propósito do diabo é o quê? E roubar, matar e destruir os filhos de Deus. Então, desde o dia que você confessou com a sua boca Jesus como Senhor e Salvador, você tem um alvo aqui, ó. E Satanás fica te vigiando. Sabe o que o passarinheiro ele faz? O passarinheiro, primeiro, ele escolhe a vítima, qual passarinho ele quer. Ele percebe aonde que esse passarinho pousa, aonde que é o habitat desse passarinho. Ele escolhe a isca para esse passarinho. Cada passarinho tem uma isca diferente. Ele escolhe a isca e escolhe a armadilha. Quando esse passarinho, ele entra, ele puxa e prende esse passarinho. Satanás não é diferente. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe aonde nós estamos. Ele sabe com quem convivemos. Ele sabe o tipo de coisa que nos apetece,
que nós queremos e sabe o tipo de armadilha que ele vai usar para nos puxar. Cada um tem. Então não pense você que você não está na mira, você também está na mira. Aí você vai falar, está repreendido, pastora, sangue de Jesus tem poder. Querido, não adianta. Nós somos o quê? A luz no meio das trevas. Tem jeito da luz esconder nas trevas? O único jeito dela esconder nas trevas é apagando a luz dela. E é isso que Satanás quer. Apagar a luz dos filhos da luz. Então não adianta repreender. O que eu falo, você tem que repreender os seus desejos escondidos, as suas carências mal curadas. Você precisa conhecer você para que você não caia. Porque você não tem que ter medo de Satanás se você está no centro da vontade de Deus. Você tem que ter medo é de estar fora do lugar que Deus quer que você esteja. Esse é o medo. Não é o que Satanás vai fazer. Não é o que aqueles usados do lado de lá vai fazer. Porque os lados de lá não tem poder para tocar nos filhos da luz. A não ser que Deus permita. Mas se Ele permitir, é para os filhos da luz brilhar mais. Então, lutas quando vem, eu preciso olhar a origem. Falar, Deus, eu estou pecando, eu estou fazendo coisa errada. Se for, pede perdão, conserta logo. Mas se você estiver caminhando, e você mesmo assim está sendo provado, é porque Deus está podando os seus galhos, para que você tenha fruto, e fruto em abundância. É porque é algo que ainda Deus está tratando no seu caráter, nas suas emoções, que precisa ser sarado para você frutificar mais. Porque o Evangelho é para curar a nossa alma. Porque o nosso espírito, desde o dia que você aceita Jesus, faz aliança, o seu espírito ganhou vida. Mas a sua alma, a minha alma, precisa de conversão ao Senhor Jesus. E o passarinheiro, ele conhece o caminho do passarinho. Mas ele usa 4 tipos de armas. Repita comigo, 4 armadilhas. A primeira armadilha se chama laço. O laço, quem é que já pegou passarinho? Algumas pessoas aqui já pegou passarinho. Né? Tem o primeiro laço que eu vou falar aqui é feito da linha de nylon, que é forte, transparente, e coloca a linha de nylon. E o passarinheiro, ele tem paciência. Ele não é rápido. Ele não quer, assim, ó. Ele coloca, espera e puxa a hora que ele puxa. Quando eu estou... E o que significa o laço de passarinheiro para nós? O laço do passarinheiro. O passarinho, ele só pousa naquele laço do passarinheiro se ele sai da onde? Das alturas. Primeiro ponto. Se o passarinho, que o lugar dele é nas alturas, não é no chão. Passarinho é para a árvore, passarinho é para o ar. Quando ele deixa os lugares nas alturas, e ele vem para os lugares da terra, ele começa a olhar as coisas da terra. Quando ele entra nas coisas da terra, ele é apanhado. O que eu entendo aqui? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, se o crente está no Altíssimo, nos lugares altos, Satanás não pode pegar. Não pode pegar. Toda vez que crente começa a olhar para baixo, começa a andar para as coisas da terra, fica ansioso pelas coisas da terra, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para lá. Não tem tempo de olhar para o alto e declarar porque Ele vive, porque Ele reina. Não tem tempo de olhar para o céu e falar, Jesus, que céu lindo. Não tem tempo de sentir a brisa, não tem tempo de adorar o Criador. Não tem tempo de ver as Escrituras, ler as Escrituras.
Toda vez que o crente deixa de orar, ler as escrituras, jejuar, ele começa a andar na terra. E toda vez que ele anda na terra, tem laço para ele, para todo lado. Fala para o irmão, cuidado com o laço. Cuidado com o laço. Oh, aleluia, oh, aleluia. Porque é aquele que vive nos céus. Filipenses 4:8 fala assim, olha, sobre tudo o que você deve guardar. Guarda os seus pensamentos. Pense aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é respeitoso. Aquilo que é justo. Aquilo que é puro. Aquilo que é amável. Aquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há. Se algum louvor existe. Seja isso que ocupe o vosso. Então quando o nosso pensamento começa a pensar nas coisas da terra demais. E a gente perdeu o prazer de adorar. Quando a gente começa a desconfiar do caráter de Deus. E se Ele não fizer? E se eu sofrer? E se acontecer? E se acontecer? Se acontecer, quem é que cuida da sua vida? Fala, gente. Então você está seguro. A sua família está segura. Porque Ele é o Deus de Israel e Ele não dorme. Ele não dorme. Ele não fraqueja. Essa confiança no caráter de Deus. Porque se tem um lugar incansável, que palavra difícil. Se tem um lugar que é alto, que ninguém alcança, é nas alturas. É nas alturas. Aonde você tem andado? Você tem andado nas alturas? Ou você tem andado com a cabisbaixo, detonado? Aonde que você tem andado? Aqui eu vou entrar na segunda armadilha. Arapuca. Alguém já viu arapuca? Arapuca, ela é de madeira, você faz ela assim, ó. Põe ela na terra e um pau assim e amarra uma corda. E põe comidinha para o bichinho que você quer pegar. E esconde. Espicha a corda. Quando o bichinho vai lá para a arapuca, puxa, pega o passarinho. Satanás também, ele usa arapuca. Uma estrutura mais elaborada do que o laço. O laço é para os desavisados. Agora a arapuca, ela tem uma estrutura maior. Já tem agregados para ajudar a queda de cada pessoa. A arapuca, ela tem a isca atraente. Iscas atraentes. Iscas podem ser, no caso do passarinho, semente ou fruta que ele deseja. E para mim e para você, é aquilo que nós desejamos. É aquilo que nós queremos. E Satanás, de uma maneira inofensiva, de uma maneira agradável, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa os seus próprios desejos contra você, porque desejos legítimos no tempo incorreto se transformam em maldição. Tudo tem o tempo de Deus. A tentação é uma ação ardilosa que constrói na mente da vítima uma fantasia. Repita comigo. A tentação é uma arma enganosa que coloca na mente da vítima uma fantasia e sequestra, aprisiona o juízo, com uma promessa de um prazer instantâneo. Quantas pessoas eu atendo que falam assim, por que você fez isso? Eu não sei por que eu fiz isso. O meu juízo, eu não estava no meu juízo, eu não entendo por que eu fiz. Quantas traições ocorrem por isso? Quantas situações financeiras ocorrem por isso? Porque o juízo, ele é capturado. A pessoa não raciocina. Porque vem os ajudantes dele também em cima da pessoa para ajudar aquela pessoa a cair. Por isso, querido, a gente não brinca. A gente não brinca de ser crente.
A gente não brinca com Satanás. Porque essa brincadeira que a gente quer brincar com ele, ele já venceu muitos homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres com ministérios poderosos na terra. Ele já derrubou. Por pequenos flertes, pequenas brincadeiras. Não brinque. Porque ele sabe derrubar. Ele sabe derrubar. Então aqui nós temos um exemplo disso. Sansão. Sansão, ele foi dado como promessa a seus pais. Sansão foi um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor falou para Sansão, para a família de Sansão, os pais de Sansão ensinaram para ele. Falou, olha, não se encante por mulheres que não são do seu Deus. Porque essas mulheres vão te levar a adorar outros deuses. Foi a mesma coisa de falar para Sansão assim, Sansão, é para você gostar só de mulher que não serve o Deus que você serve. Porque ele era apaixonado pelas filisteias. Ele só deu com os burros na água. Você já viu essa expressão, burro na água? Só deu com os burros na água. Fazendo escolhas erradas. Escolhas que os seus olhos, que os seus ouvidos eram agradáveis a ele. E ele se esqueceu das orientações que Deus deu para ele. E Sansão foi lá e brincava com a Dalila. E brincou até que ele foi preso no laço da sensualidade. E esse laço levou ele para a cegueira. A cegueira espiritual levou ele para a morte espiritual. Sansão suicidou. Porque ele empurrou as torres, caiu, matou um tanto de filisteu. A tentação, ela atua nos lugares de escuridão. Sabe aqueles lugares que ninguém vê? Que você acha que ninguém vai descobrir? Sabe como é que é? Nossa, ninguém vai saber disso. Ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo. Esses lugares de desejos secretos, de carências mal cuidadas, é ali que Satanás, ele lança um mundo de atrativo para te prender nessa gaiola. Um mundo de atrativos, de valores contrários à palavra do Senhor. Querido, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, não brinque. Não brinque. Porque se Deus permitisse a gente ver ao redor da gente, ia ver uma guerra de anjo e demônio o tempo todo. A setinha dos demônios lançando. Um dia a irmã teve uma visão do seguinte. Que na casa, os demônios estavam do lado de fora da cerca. Rodeado. Mas eles estavam com a discussão feia dentro de casa. E eles brigando, e Deus permitiu que eles vissem eles ao redor, não dentro da casa. E eles brigando com muita raiva. Sabe o que Satanás faz? Tem hora que ele não entra, mas ele começa a lançar dardo inflamado. Você já entrou num lugar em que você estava bem, de repente, você já começa a ficar nervoso, igual todo mundo estava nervoso? Aquilo lá é dardo inflamado, é flecha do maligno. Então eu falei, isso é para Deus te mostrando. Ela falou que era feio demais. Eu falei, nu. Falei, Deus te mostrando, quando vocês brigam, quem é que está empurrando para lá? Quem é que está fazendo? Então, querido, esse posicionamento nós precisamos ter diante da tentação. Eva foi colocada com Adão em um jardim maravilhoso. Deus plantou, cultivou. Eles chegaram lá só para dar nome, para comer, porque primeiro sempre Deus dá ao homem, antes do homem dar qualquer coisa. O jardim veio primeiro, o homem veio depois. Estava tudo pronto. Então, quando eles entraram, era só administrar. Eles não tinham nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. Mas eles estavam lá. E a Eva conversou com a cobra. A cobra falava. Então, os bichos falavam. É a única coisa que eu sei daqui. Eles falavam. E cobra ela batendo um papo com a cobra. O Dedê entrou na cobra. Você sabe quem que é o Dedê, né? Entrou na cobra e começou a falar com ela. Por que você não pode comer daquela fruta? Porque Deus falou que não pode. Ué, mas por que Deus falou que não pode? É claro
Claro que você pode. Não, não posso. Aí eu não sei quanto tempo durou isso. Ah, mas eu sei porque você não pode. Isso não está na Bíblia, eu estou conjecturando. Eu sei porque não pode. Porque você vai saber igual ele sabe. Ele não quer que você saiba igual ele sabe, porque só ele que tem que saber. O que Satanás faz conosco? A gente desconfia da paternidade do nosso Deus. Ele não quer o nosso bem. Não, Deus não me ama. Deus não me escolheu. Não, Deus não faz para mim. Ah, Deus não vai me suprir. Porque Satanás, ele gosta de lançar dúvida do caráter de Deus. Aí Eva foi tentada. E ela foi ouvindo, até que ela começou a pensar igual. Chegou o dia que ela pegou a fruta e comeu. Aí a coisa ficou ruim para ela. Mas nós vemos o Senhor redimindo a terra. Jesus, o segundo Adão, lá na tentação no deserto, ficou 40 dias sem comer, sem beber. E o tentador apareceu para ele, depois de 40 dias. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. O seu pai pode enviar anjos. Ou seja, lançando de novo a dúvida sobre a paternidade de Deus. O seu pai, Jesus responde para ele: está não só de pão. Um crente nos lugares altos, ele sabe o que está escrito nas Escrituras. Um crente nos lugares altos, ele não responde de acordo com as suas emoções. Ele responde, ele vive pelas verdades escritas na palavra do grande eu sou. Crentes em lugares altos são como as águias. As águias, elas andam em lugares altos. Quando ela vai pegar a sua vítima, ela dá um voo rasante, pega e sai. Porque ela não fica na terra, porque ela anda em lugares altos. Assim são os crentes, nós precisamos caminhar em lugares altos. Não brinque com a tentação. Não brinque. Ah, eu tenho que ser forte. Não brinque. Não brinque com um jogo que é demoníaco. Sabe aquele Free Fry? Falei assim, não é? Eu estava vendo uma entrevista de um abusador. Ele falou que ele entra no Free Fire e começa a conversar com as crianças. Se ele gosta do assunto, ele começa a pedir foto da criança. Porque eles sabem falar. Esses jogos que as pessoas têm as crianças, deixar as crianças com conversa com fulano A, com fulano B, com fulano C, que tem o codinome não sei o quê, tem o codinome não sei o quê. Pode estar escondido ali homens violentos, homens assassinos, homens horríveis. E às vezes achando que a criança está segura dentro do quarto, ela está sendo abusada visualmente, naquele lugar. Então eu estava vendo aquilo. E eu quero te desafiar outra coisa. Quem quer o Espírito Santo de Deus? Quem quer ser batizado? Você tem que ser apaixonado. Quando você está apaixonado por uma pessoa, você deixa de fazer qualquer coisa para ficar ao lado daquela pessoa. Se você for apaixonado por Jesus, não vai te custar ficar livre dos jogos demoníacos. Não vai te custar, não vai te custar deixar de ouvir músicas que não louvam a Deus. Isso é flertar com o inimigo. Pastora, você é radical demais. Sou, irmão, sou mesmo. Eu não cobro nada de vocês que eu não faça primeiro. Por quê? Não sei se eu não tenho tanto tempo para ficar ouvindo músicas seculares e ouvir músicas cristãs, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então eu prefiro dedicar aquilo que é de Deus. Tem gente que ama postar músicas mundanas, mas não tem prazer de postar uma música do Senhor. Que esquisito isso, né? É muito estranho. Não flerte.
Não flerte. Escolha filmes que você vai assistir. Seja seletivo. Você vai assistir filme de feitiçarias, de invocações, filmes totalmente depressivos, detonados. Tem aquela série de psicopatas. O que aquilo vai te ajudar a ser uma pessoa melhor? Aquilo traz para dentro de casa um espírito de medo, de pânico. Tem gente que só quer assistir filme de assassinato. O que aquilo te melhora? Fala assim um dia: Espírito Santo, senta aqui comigo. Nós vamos assistir esse filme aqui de violência. Espírito Santo, arrancou a barriga dele, cortou a orelha. Espírito Santo, você gostou de ver? Nossa, conversa com o Espírito Santo na hora que você está vendo. Ah, pastora, eu não vou fazer isso não. Lógico, porque o homem é dotado de uma consciência dos céus, daquilo que não agrada a Deus. A gente faz porque somos teimosos. A gente não tem coragem de fazer isso. A mesma coisa é roupa. Peça uma roupa, fala: Espírito Santo, como é que essa roupa está? Eu te alegro. Você vai ter respostas. Quero falar da terceira armadilha, que se chama alçapão. Alçapão, ela é uma armadilha que ela é usada, que a principal isca é outro pássaro da mesma espécie. É como se fosse um caixote. Na parte de baixo tem um passarinho que canta, parecendo que é livre. Aí tem as gradezinhas e a comidinha, que é a isca para o outro. Aí ele vem, começa a comer, puxa, ele está preso. O que eu entendo aqui com esse tipo de armadilha? Aqui tem a ver com as pessoas que você caminha, com os ambientes que você vai. Tem pessoas que só se parecem ser igual a você. Às vezes pode até falar igual, mas não são iguais a você. Porque você conhece a árvore de acordo com o seu fruto. Pode falar, mas se na hora das escolhas não tem um fruto de temor a Deus, só parece, é o passarinho cantando, parecendo que está livre. E o interessante é que quando você está na faculdade, está na escola, está no trabalho, essas pessoas parecem serem tão felizes. E parece que a gente que é o bobão da história. Você já se sentiu assim? Ou foi só eu? Aleluia. Parece que só a gente que é o bobão da história. Mas quando essa pessoa está sozinha, você entende quem é essa pessoa. Porque no meio do grupo precisa parecer que é feliz fazendo o que faz. Mas quando está sozinho, as lágrimas descem, o desespero desce. Quantas pessoas são felizes, bonitas, têm de tudo. E de repente você tem uma notícia: suicidou. Suicidou, ninguém achou que iria morrer. Olha o retrato, 12 horas atrás, 4 horas atrás. Não tinha cara que ia suicidar. Porque coração é uma terra que ninguém vai. Então aqui, se eu posso te deixar um conselho: afaste de pessoas que te atraem para a terra e aproxime-se de pessoas que te atraem para as coisas do céu. Saia dos grupos de serviço. Quantos grupos de trabalho tem lá para postar imoralidade, piadinha? A família estava com um grupo. E a família é pessoas que se dizem ser cristãos e nem mais sabe como é que é. E muitos postavam coisas assim absurdas. Absurdas. Tem lugar que não nos cabe. Ah, mas eu vou evangelizar. Vou evangelizar nada. Ali vai dar discussão. Você vai evangelizar, sabe que dia? O dia que eles precisarem de alguém que está doente, para arrumar casa, para ficar no hospital. Aí você evangeliza. Mas tirando isso, você não evangeliza não. Vai dar briga. Então tem lugar que a gente sai. Grupos de trabalho que só posta mulher pelada, piada, imoralidade. Sai desse lugar. Esse lugar não é de filho que anda nas alturas. Esse lugar é de escravos. Se você vai passar por um lugar que aquele lugar te remete lembranças de aprisionamento, passa na outra rua.
Se aquele lugar é um ponto de droga, passa para outra rua. Se aquele lugar é um boteco, nem passa perto. Corta as ligações com pessoas que te trazem para a terra. Corta a ligação com pessoas que vai fazer você cair. Se você quer ser liberto, você tem que cortar. Porque senão você não vai ser liberto. E vai ficar chorando nos cantos toda queda. Tem coisa que tem que cortar na carne. E isso é uma das coisas. Corta na carne. Você vai sentir vontade, mas você persevera em Deus que Ele vai te libertar. Porque cai na armadilha o passarinho com fome. Repita comigo, cai na armadilha o passarinho com fome. Passarinho de barriga cheia não cai na armadilha. Eu quero te dizer, crente com fome, ele cai na armadilha do mundo. Mas crente cheio de Deus, crente cheio do Espírito Santo de Deus, crente cheio do fogo de Deus, ele olha a armadilha, ele fala, eu vou entristecer o Espírito. Esse lugar não é para mim, essa conduta não é para mim. E ele tira os pés dele da prisão. Porque, querido, o pecado, a tentação não mata, mas o pecado ele mata. E por fim eu quero falar da quarta armadilha. É o visgo. Vocês sabem o que é visgo? Visgo é uma cola. É uma cola de uma árvore. E essa cola, ela é usada para colocar nos ambientes e julgar a comidinha do passarinho. Aí o que acontece? O passarinho vem com a comidinha, traído com a comidinha. Não, ninguém vai me pegar, porque eu sou esperto, ninguém vai me pegar. Ó, não tem gaiola, não tem laço, não tem nada, ninguém vai me pegar. Ele vai e põe lá as patinhas dele lá. Quando ele põe as patinhas e pega a comidinha, a patinha agarra e o bico agarra. E quanto mais ele começa a debater, mais ele fica colado. Esse tipo de armadilha, ela é progressiva. A pessoa, ela cai, ela vai se enrolando, vai caindo. É o que a palavra de Deus fala, um abismo atrai outro abismo. O visgo, ele atrai pessoas orgulhosas. Pessoas que falam, eu não caio nisso. Eu não, nunca nem vou. Pessoas que têm um pensamento que é preso, um pensamento que é enraizado em valores próprios da pessoa, que confia no seu próprio eu, na sua vontade. A própria palavra de Deus fala assim, olha, veja o homem que está de pé. Cuidado para ele não cair. Cuidado. Nós temos que orar e falar, Deus me livra da tentação, porque eu não quero cair. Porque a própria palavra, o Senhor nos orienta, toda vez que nós somos desconectados dos princípios, dos fundamentos da palavra, nós somos aprisionados em um sofrimento, atrás de sofrimento, lambuza naquilo, e cada vez vai querendo mais coisas erradas. Já viu aquela pessoa que cai com uma coisa, quando você vai ver, a pessoa está afundada em tudo? Isso é aquele visgo. O Salmo 1:1 fala assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo, ele fala de um processo. Feliz é o homem que ele não anda junto com pessoas e conselhos de ímpios. Ele não para no caminho do pecador. E ele não se assenta naquele que escarnece de Deus. Olha o conselho que está dando para nós. Não ande com pessoas. Não pare no caminho dessas pessoas, porque aquilo é atrativo. Pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. Pecado nos sentidos humanos dá um prazer terrível. Porque o cérebro, ele anda por prazer. Ele funciona para ter prazer. Então, o que tem prazer, ele quer. O que regula o nosso cérebro
É umas divisões emocionais que a gente tem. Que traz uma regulação que fala, isso é certo, isso é correto. Que peneira os desejos que a gente tem. Porque se a gente não tivesse esse regulador, a gente só faria bobagem. Então, às vezes, esse regulador fala, é certo, é correto. Porque aquele que anda, aquele que dispara, aquele que se assenta, ele cai numa prisão progressiva. Então, nós vimos aqui que o Salmo 91, ele fala, para quem habita, ele fica livre dos laços do passarinheiro. Porque de todas essas armadilhas, tudo tem laço. Porque se você está em Deus, Ele vai cuidar de você para que você não caia. Ele vai te livrar. Deus é o Deus que nos livra de coisas que a gente nem vê que estamos sendo libertos e livres. Tem coisas que Ele permite que a gente vê. A gente fala, Deus me livrou disso. E aquelas coisas que a gente não vê. Às vezes você está na rua, uma pessoa com má intenção, olha para você com má intenção. Aí Deus vai te proteger com o sangue dele, não acontece nada. Às vezes um acidente de carro, você passou ali naquele lugar, de repente você escuta um barulho. Era um acidente que foi, Deus te guardou. De um objeto caindo em você, você arrastou um tiquinho, aquilo não caiu. De um pé torcido, que seria uma quebradura. E N livramentos, irmãos. Deus é um Deus que promete nos livrar. E às vezes, para Ele nos livrar, precisa apenas de uma atitude nossa. Pergunte, qual é, pastora? Obediência. Obediência. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente. Às vezes as pessoas vão até te criticar pelas suas escolhas. Mas se você decidir escolher a Deus, você sabe que vai ser criticado. Você sabe que vai ser detonado. Porque a luz que você recebeu, outros não receberam. Então quem tem trevas, começa a criticar quem entrou à luz. E você que está na luz, não tem que achar ruim dos outros. Cada um tem um nível de luz. Não meça os outros com a luz que você teve. Cuida do seu coração e a luz que Deus te deu. E as outras pessoas Deus cuida. Sabe? Então ande na luz que Deus tem te dado. E não se importe com o que os outros falam de você. Porque Ele sempre vai falar bem ou mal. Se prepara, alguém vai falar. Mas não ande pelo que os outros falam. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Para andar de acordo com que o Espírito Santo agrada. Que agrada o coração dele. Eu vou fazer uma oração. Você vai ouvindo esta oração. Se essa oração cabe para você, você vai orar. Se não cabe, você só ouça. Que aqui eu vou falar de diversos laços. Que às vezes é este lugar que muitas vezes os crentes estão presos. E peleja para sair e não consegue sair. Então põe a mão em direção ao seu coração. Meu Deus, eu confesso que a minha vida não foi perfeita. Que me desviei dos seus caminhos e acabei entrando em prisões espirituais. Por isso eu peço perdão e renuncio a qualquer iniquidade que aprisionou a minha vida. Eu me arrependo de ter me feito uma só carne com todo parceiro sexual fora do casamento, que é uma instituição sagrada. Eu me desligo desta pessoa, e você fala o nome, e torno sem efeito todo laço de alma que me aprisionou, tomando de volta toda a pureza da minha vida em nome de Jesus. Você na sua casa, se foram várias pessoas, fala o nome e fala, Senhor, eu me separo espiritualmente dessa pessoa. Depois vem o outro. Eu também confesso ter me envolvido com pessoas ímpias que me levaram a práticas de caráter perverso. Que me prenderam, que prenderam a minha vida familiar, a minha vida financeira, emocional e afetiva. Fala quais práticas, peça perdão.
E declaro também que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. E portanto, todos os laços das trevas, todos os cativeiros malignos e todas as prisões espirituais de acusação estão desautorizados de atingir a minha vida, a minha família, a partir dessa confissão. Em nome de Jesus, eu declaro que todos os vícios ligados ao fumo, ao alcoolismo, às drogas, aos jogos de prazer, ao consumismo, ao fracasso, não tem nenhuma permissão de aprisionarem mais a minha vida. Eu me cubro com o sangue do Cordeiro, que foi derramado para perdão dos meus pecados. E por isso eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu resgatador, me libertou para que eu possa viver em paz. E a igreja diga amém. E declare: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre para escolher, eu sou livre. O homem que almeja conhecimento, ele almeja sabedoria. Porque se você conhece, você reconhece e você desvia os seus passos.